meu nome é Thaís, estou cursando Pedagogia pela Univesp, meu polo é de Ourinhos, meu RA é 1835211 e este trabalho é para a matéria de Educação Mediada por Tecnologias, onde a proposta é fazer um vídeo abordando algum assunto de uma matéria e a matéria em questão é a História da Educação. E o tema abordado por mim é Ruralismo Pedagógico. Entre as décadas de 1920 e 1945, ocorreram mudanças que tiveram um grande significado para a população do campo, pois o ensino rural, que antes ele era negligenciado, ganhou outros olhares e foi motivo de debate em todo o país. Um desses embaixadores foi Sud Menucci, que achava que o que os escolanovistas propunham para as escolas era algo que estava em sociedades industrializadas e que para ele a proposta da escola nova era que aquilo que propunha para o Brasil não tinha a ver com a vocação, que para ele a vocação do Brasil era a agricultura, que as escolas brasileiras elas tinham que ser organizadas para desenvolver essa vocação. Ele achava que as escolas deveriam combater o preconceito que havia no Brasil em relação ao trabalho agrícola por conta da escravidão e que a vivência no campo ela era mal vista, principalmente porque foi um trabalho realizado por escravos e que a escola teria que ter um papel fundamental nisso, no sentido de eliminar esse estigma e dar elementos para que o homem que vivia no campo ele tivesse condição de realizar o seu trabalho de melhor maneira. Ele pensava em uma escola que incluía noções de agronomia e que se adaptasse no dia a dia ao campo. Para Sud, era um equívoco o Brasil querer implementar métodos de ensino que foram desenvolvidos em países industrializados. Ele achava que o problema da escola tinha a ver com o problema de inadequação, pelo fato de não se considerar a vocação do Brasil e nem se ter nenhum tipo de iniciativa para combater o preconceito em relação ao trabalho agrícola. A proposta dele era criar escolas normais, rurais, com conteúdo diferenciado e com conteúdo adequado, incluindo no currículo das aulas, agronomia e educação sanitária. As normalistas com currículo urbano, elas vão dar aula no campo, chamando o campo de sertão, com uma visão de menosprezo, de inadequação daquela população, porque para que o professor funcionasse como um agente de desenvolvimento do homem no campo e que ele não estimulasse o homem da área rural a vir para a cidade. Sud ele sofre bastante resistência e não permanece por muito tempo no cargo de secretário da Educação. Ele tem uma gestão bastante polêmica. Ele não consegue concretizar o projeto de uma escola rural em Piracicaba e ele tem uma iniciativa de alterar a remoção dos professores. Houve uma professora que conseguiu realizar o processo que o Sud queria realizar e o nome dessa professora era Noema Saraiva. Ela era muito ligada a Sud e ela começou a desenvolver o processo de ruralismo no grupo escolar do Butantã, que era uma região muito mais urbana do que rural. Mais ou menos nos anos 40, Sud volta para o Departamento da Educação e ele cria para professores já formados especializações em práticas agrícolas. Ou seja, a visão ruralista para a sociedade era uma forma de fazer com que as pessoas tivessem um pouco de preconceito com a parte rural. E é através da parte rural que a gente consegue fazer com que o país seja industrializado. A gente depende da parte rural para que o processo urbano ganhe alguma forma de desenvolvimento. Então, através desse ruralismo pedagógico, eu fecho essa proposta sobre a escola do campo ser proposta dentro da área urbana.